Em 1938, Graciliano Ramos participou como jurado do Prêmio Humberto de Campos, concurso literário promovido pela editora José Olímpio. Àquela altura, o escritor alagoano já havia publicado boa parte de sua obra de ficção e era um escritor reconhecido, tanto que integrava o júri de um concurso literário promovido por uma das editoras mais importantes do momento. Guimarães Rosa, então um escritor iniciante, era um dos candidatos ao prêmio. Até aquele momento, a carreira do escritor contava apenas com a publicação de alguns contos nos anos de 1929 e 1930, 3 deles na revista O Cruzeiro e um quarto no suplemento dos domingos de O Jornal. Outra experiência de Guimarães Rosa nos meios literários fora a participação em 1936 em outro concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras, daquela vez com um conjunto de poemas intitulado Magma. O livro conquistou o primeiro prêmio e foi muito elogiado por Guilherme de Almeida, jurado e relator da decisão do júri. Em seu parecer, o poeta e acadêmico sugeriu que o segundo lugar não fosse atribuído a nenhum outro concorrente, devido ao grande desnível entre o livro de Rosa e os dos demais participantes do concurso. Guimarães Rosa, entretanto, nunca atribuiu muito valor àqueles poemas, tanto que jamais chegou a publicá-los. Magma só veio à luz em 1997, 60 anos depois da morte de seu autor. No concurso que nos interessa mais de perto, Rosa, sob o pseudônimo de Viator, que significa viajante em latim, concorreu com um livro de contos intitulado, justamente, Contos. Primeira versão do que seria mais tarde Sagarana. Graciliano Ramos escreveu pelo menos 3 crônicas sobre o concurso e seus desdobramentos. 2 delas estão publicadas na obra póstuma Linhas Tortas e se intitulam Um Livro Inédito e Conversa de Bastidores. A terceira foi publicada mais recentemente no livro Garranchos. Os trechos que serão aqui citados estão todos em um desses 3 textos. Em todos eles, Graciliano manifesta a mesma opinião sobre ser jurado de concursos literários. Reconhece que o convite para tal e as expressões seguintes são de Graciliano Ramos, prova de consideração e respeito, etc. Mas afirma também que considera uma chatice, uma maçada horrível esse tipo de atividade, pois há sempre muita coisa que ler e a maioria do material examinado não tem nenhum interesse. Não pôde, entretanto, se recusar ao sorriso amável e assassino do negociante de papel impresso, que é como se refere ao editor José Olímpio, com o humor mordaz que lhe é peculiar. Graciliano relata que a certa altura do trabalho, em que se achavam ele e seus companheiros de júri, indispostos aos elogios e enfastiados, e são novamente palavras dele, deparou-se com, e eu cito novamente, um cartapácio de 500 páginas grandes, uma dúzia de contos enormes assinados por certo Viator, que ninguém presumia quem fosse. Em tais casos, rogamos a Deus que o original não preste e nos poupe o dever de ir ao fim. Não se deu isso. Aquele era trabalho sério em demasia, certamente de um médico mineiro, lembrava a origem. Montanhoso, subia muito, descia, e os pontos elevados eram magníficos, os vales me desapontavam. Admirei um excelente feitiço, a patifaria de Lalino Salatiel e, superior a tudo, uma figura notável, dessas que se conservam na memória do leitor, seu Joãozinho Bem-Bem. Por outro lado, enjoei um doutor impossível, feito cavador de enxada, o namoro de um engenheiro com uma professorinha e passagens que me sugeriam propaganda de soro antiofídico. Durante a leitura, Graciliano passa de enfadado a interessado, pois considera aquele um trabalho muito sério. O autor alagoano, entretanto, considera o livro desigual. Em outra crônica acrescenta, o livro sobe muito ou desce demais, nunca sendo medíocre, e aponta méritos e deméritos dos contos de Viator. Sobre suas descidas, além do doutor impossível e do namoro do engenheiro e da professorinha, certas páginas do livro eram de extremo mau gosto e chegavam à declamação, à propaganda e ao desrazoado, nas palavras de Graciliano. Também caracterizavam os contos, em sua opinião, certa preciosidade de linguagem e certa monotonia. Entretanto, também era marca do livro
o diálogo vivo, a descrição exata, a narrativa segura e o conhecimento perfeito dos meios e dos assuntos tratados. Além do excelente feitiço, provavelmente o de João Mongolô no conto São Marcos, e de Lalino Salatiel e Joãozinho Bembem, personagens que também continuaram na versão final do livro, nos contos As Voltas do Marido Pródigo e A Hora e a Vez de Augusto Matraga, respectivamente. Ainda segundo Graciliano, teríamos uma excelente coleção de contos se o autor tivesse tido a coragem de rasgar papel escrito. São palavras do Graciliano. Graciliano conta ainda que o debate do jurado sobre a premiação foi acalorado. Houve discussão e briga, e quase chove pancada, afirma ele. Assim, o autor de Vidas Secas descreve o desentendimento entre os membros do júri na segunda crônica publicada em Linhas Tortas, intitulada Conversa de Bastidores. Citação novamente é de Graciliano. Eliminadas as composições menos sólidas, ficamos horas no gabinete de Prudente de Moraes, hesitando entre esse volume desigual e o outro, Maria Perigosa, que não se elevava nem caía muito. Optei pelo segundo, e, em consequência, Marques Rebelo quis matar-me. Gritou, espumou, fez um número excessivo de piruetas ferozes. Defendi-me com 3 armas: o doutor, a professora e as injeções antiofídicas. Fecha a citação. Os contos de Guimarães Rosa acabaram ficando com o segundo lugar. Maria Perigosa, de Luiz Jardim, levou o primeiro prêmio. Graciliano, entretanto, relata que, devido às qualidades do livro, José Olímpio teria se disposto a publicá-lo. Viator, contudo, não foi localizado na época. Graciliano arrisca o palpite de que tenha se ofendido com o resultado do concurso e se retraído. Amoitou-se, naturalmente indignado, maldizendo o júri, até certo ponto com razão, em suas palavras. O autor alagoano relativiza seu julgamento. Em outra crônica, acrescenta, palavras dele: em virtude da decisão do júri, muita gente supõe que o concorrente vencido seja um escritor de pequena valia. Injustiça. Apesar dos contos ruins e de várias passagens de mau gosto, esse desconhecido é alguém de muita força e não tem o direito de esconder-se. Fecha a citação. Não sabemos a reação de Guimarães Rosa ao conhecer o resultado do concurso, mas sabemos que, no próprio ano de 1938, ele foi nomeado cônsul do Brasil em Hamburgo, e talvez não tenha sido possível encontrá-lo porque ele estava fora do Brasil. Anos depois do concurso, ainda segundo a crônica Conversa de Bastidores, a última em termos cronológicos, Graciliano e Guimarães Rosa chegaram a se encontrar pessoalmente. O autor de Infância relatou que, na ocasião, Rosa lhe revelara era ele o Viator, o concorrente do livro desigual do concurso de 1938. Graciliano, então, diz a Rosa que votara contra o seu livro e lhe expõe os motivos. Palavras de Graciliano: estendi-me sobre os defeitos que guardara de memória. Graciliano observa que Guimarães Rosa ouve as críticas com serenidade, não demonstrando nenhum ressentimento por ter tido o livro preterido e até mesmo concordando com os problemas apontados por Graciliano, o que leva este último a considerar o primeiro uma inteligência livre de mesquinhez. Rosa diz ainda ao autor de Vidas Secas que, conforme relata ainda Graciliano, havia suprimido os contos mais fracos e emendara os restantes, vagaroso, alheio aos futuros leitores e à crítica. Fecha aspas. O escritor alagoano informa ainda a Guimarães Rosa que José Olímpio pretendia publicar o livro, mas àquela altura ele já estava comprometido com a Editora Universal. É ainda nesse último texto que escreveu sobre o assunto que Graciliano relata a sua impressão diante da versão publicada do livro, agora intitulado Sagarana. E eu cito Graciliano: vejo agora, relendo Sagarana, que o volume de 500 páginas emagreceu bastante e muita consistência ganhou em longa e paciente depuração. Eliminaram-se 3 histórias, capinaram-se diversas coisas nocivas. As partes boas se aperfeiçoaram, sobretudo Hora e Vez de Augusto Matraga, que me fez desejar ver Rosa dedicar-se ao romance. Acharia aí campos mais vastos às suas admiráveis qualidades, a vigilância na observação, que o leva a não desprezar minúcias na aparência insignificantes, uma honestidade quase mórbida ao reproduzir os fatos.
Segundo Graciliano, trabalhando com lentidão bovina, Rosa tornou o livro muito melhor. Deu-lhe mais consistência ao depurá-lo pacientemente ao longo de mais de 8 anos, pois, ainda nas palavras do autor alagoano, é com imenso esforço que Rosa escolhe palavras para nos dar a impressão de vida numa nesga de caatinga, num gesto de caboclo, numa conversa cheia de provérbios matutos. Fecha aspas. Por isso, Graciliano prevê, e eu abro aspas novamente, certamente ele, Guimarães Rosa, fará um romance que não lerei, pois, se for começado agora, estará pronto em 1956, quando os meus ossos começarem a esfarelar-se. Seja cálculo de probabilidade, profecia ou coincidência, Graciliano acertou outra vez. Grande Sertão Veredas foi publicado exatamente em 1956. O autor alagoano falecera em 1953.